as coisas com essa mão. Olha, Muito boa noite, prezado telespectador. Com uns minutinhos de atraso, mas cá nós estamos nessa quinta-feira calorenta e chuvosa ao mesmo tempo. A primavera vai dando o ar da graça na capital nacional do basalto. E na noite de hoje, para a 86ª edição do nosso programa Ponto a Ponto, retomamos as nossas bancadas tradicionais com os temas da semana. E no dia de hoje, na noite de hoje, eu tenho o prazer e a honra de receber Eduardo Mota Calderaro, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação em Direito Notarial e Registral pela Unicinos. Assessor imobiliário, presidente da APAI por 2 vezes e também conselheiro da Federação Estadual das APAIs. Ex-vereador pelo município de Nova Bassano e também presidente da Câmara por 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores. Everson Marca, advogado, graduado pela Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação em Direito Administrativo pela Uniamérica, empresário, sócio-diretor da empresa Marca Produções Artísticas, que atua no ramo de produção cultural e assessoria para eventos. Marcelo Roncato Bergamin, vereador em Vila Flores, estudante de administração na Universidade de Caxias do Sul, sócio da Pública Consultoria Especializada e aos 22 anos é o vereador mais jovem da história de Vila Flores e também da Serra Gaúcha. Sejam muito bem-vindos, senhores. É um prazer a gente também retomar as nossas noites normais, por assim dizer, né? Sem programas especiais para falar sobre os temas aí redundantes da semana. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tô tipo assim, o coach, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite! Sejam bem-vindos e a gente vai começar esse primeiro bloco com um fato que acabou chamando a atenção na última semana. Nós vamos direto à capital federal, porque o Congresso Nacional colocou em pauta 2 assuntos que até então não estavam passando pelo radar do Legislativo. A criminalização do porte de drogas em qualquer quantidade via emenda constitucional e a proibição do casamento gay ou do casamento homoafetivo ou homossexual, enfim, a nomenclatura que couber. Em uma reunião de líderes na última quinta-feira, dia 14, os senadores debateram a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição sobre a questão da descriminalização das drogas. O assunto foi na sequência tratado no plenário, onde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a matéria vai se tornar aí uma previsão na Constituição Federal, criminalizando o porte e a posse de qualquer quantidade de substância ilícita. Do outro lado da casa, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e da Família da Câmara dos Deputados marcou para a última terça-feira uma votação de um projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A articulação dos parlamentares para aprovar o projeto de lei gerou uma reação da comunidade LGBTQI+, no Brasil, que considera a medida inconstitucional e um ataque à cidadania. Prezado colega de bancada, o que chama atenção nesses 2 movimentos desencadeados na última semana mostra, em um primeiro movimento no Senado, com um projeto de emenda à Constituição para criminalizar a posse das drogas, e posteriormente na Câmara, com um projeto de lei que proíbe o casamento e uniões homoafetivas, coloca o Congresso Nacional de volta a discussões de pautas vinculadas aos costumes e às práticas na sociedade brasileira. Ao que se parece, forma-se uma resposta conservadora às constantes inferências do Supremo Tribunal Federal, o STF, nesses tipos de questões, que repercutem no comportamento da sociedade. Na opinião da bancada, ao chamar a responsabilidade dessas pautas em atos consecutivos, o Senado e a Câmara mandam um recado ao STF de que quem legisla é o Congresso Nacional? Marcelo Roncato Bergamin, como é que tu enxerga esse movimento que não estava no radar e apareceu como uma surpresa legislativa? Boa noite a todos, Tiago, Duda, colegas de bancada. É sempre muito bom estar aqui, né, com os amigos para falar um pouquinho sobre o que a gente pensa, compartilhar experiências e diferentes visões. Sobre esse assunto em específico, claro que eu começo pelo teu final.
né, que é este atrito velado muitas vezes e outras explicitamente aberto entre Congresso Nacional, que daí é a Câmara dos Deputados, Senado, com o STF, né? Porque agora está muito em voga subjugar as pessoas, as entidades, enfim, né? E, claro, como vereador, como estando no poder legislativo, eu penso que tem que ser respeitado as entidades, os poderes, cada um tem que ser independente, mas cada um tem que exercer aquilo que lhe cabe, de fato e direito, né? Então, sim, eu acho que foi, não discutindo agora, de primeiro modo, os méritos, né, os teores, enfim, mas sobre o que tu falaste, Thiago, na tua pergunta, se foi uma mensagem para o STF. Eu acho, analisando, independente de siglas e ideologias, que sim. Por quê? Porque há muito tempo se acompanha uma intervenção, uma mídia mais exacerbada sobre as decisões que o Supremo toma. Não que sejam certas ou erradas, porque isso cada um a gente julga com os seus méritos. Mas é muito mais midiático esses últimos tempos, meses, enfim, o STF. E conhecendo um pouquinho de Brasília, a gente sabe o que é disputa de ego e poder entre as instituições. Entrando na seara dos méritos, agora, né, das questões, enfim, iniciando sobre a recriminalização, né? Eu concordo, porque, na minha opinião, tudo que oferece risco nocivo à vida, à saúde e liberdade deve sim ser combatido e proibido. Respeito sempre opiniões divergentes, até porque a gente vive sempre numa democracia e é isso que tem que imperar. Numa cidade, num estado, num país, mas no que tange a substâncias ilícitas, eu concordo com o Senado, com a Câmara, com o Congresso inteiro, que deve ser coibido sim. Até porque se não for ou se for parcialmente, de nada adianta. E isso não pensem que são com esta lei entrando em vigor, com essa PEC alterando o artigo 5º, vai ser solucionado as coisas. Pelo contrário, teremos muita dificuldade, independente de governo, partido, eu estou falando na sociedade, de combater isso que está tão enraizado em municípios de pequeno porte, de médio, até em metrópoles. Porque a gente sabe, o crime organizado e tudo isso, então isso entra, né, né? Então, sobre isso eu concordo. E sobre o outro assunto que tange o casamento e as liberdades, eu sou de uma opinião bem simples e curta. A minha liberdade vai até onde começa a do outro, né? Então, eu tenho uma opinião, um pensamento, mas eu não posso, de qualquer forma, me intrometer na liberdade e nas escolhas do outro. Então, isso é um assunto polêmico que mereceria inúmeras horas de debate, audiências públicas, até revisões de lei, como está em jogo hoje, mas eu prezo pelo respeito e pela liberdade do indivíduo, independente de cor, raça, gênero, etnia, né? Então, sobre as matérias, sobre os conteúdos, eu penso isso. E finalizando, sobre os méritos entre STF e Congresso, eu acho que sim, foi uma resposta tardia, mas ela veio. Até porque o STF discute atualmente a descriminalização do porte de determinada quantidade de uso de drogas, de qualquer que for, em especial a maconha, que é falado nesse momento, e aí vem o Senado e traz esse movimento contrário. Duda, como é que tu enxerga isso? Bem, boa noite a todos. Tiago, Marca.
A Duda, que está aqui na técnica. Nosso nobre Edil. Nós estávamos conversando antes sobre o que aconteceu em Veranópolis também com um vereador, né? Infelizmente. E as coisas têm acontecido de uma forma que parece que as pessoas têm cada vez menos paciência, né? As coisas acontecem de uma maneira muito abrupta, parece que as coisas querem se resolver como se tudo tivesse que ser para ontem. E parece que o Rodrigo Pacheco, na questão específica dessa questão de incluir na Constituição, através de um projeto de emenda constitucional, isso que ele está querendo fazer, é mais uma vez uma maneira de fazer um enfrentamento, sim, ao STF, que tem legislado quando o Congresso Nacional efetivamente não o faz. Nós estamos perdendo a guerra contra as drogas. Isso é ponto pacífico. A forma como vem sendo lutada a guerra contra as drogas tem se demonstrado um tremendo fracasso. Na nossa região, nós temos percebido um avanço enorme daquilo que não existia há pouco tempo atrás, que são essa imersão das facções. Então algo precisa ser feito, algo precisa ser modificado para que se transforme também o verdadeiro laboratório, o verdadeiro recrutamento dessas facções que se dá dentro dos presídios brasileiros. Na questão das mulheres, por exemplo, a esmagadora maioria das mulheres que estão presas por tráfico de drogas. As que são presas com quantidades significativas é uma coisa, mas muitas com uma quantidade ínfima. O STF está tendo essa iniciativa de discutir por causa de um mecânico que foi preso com 3 gramas. 3 gramas. E eu acredito que a discussão não deva sair muito lá no STF da questão da maconha, especificamente. Eu acho que eles não vão avançar para outras drogas. O Gilmar Mendes estava com essa defesa, mas eu não acredito que saia disso. Nós temos que fazer alguma coisa para modificar essa questão da guerra às drogas. Alguma coisa tem que ser feita. E não está dando certo. A estrutura policial, e hoje a estrutura policial é abertamente contrária a essa alteração proposta pelo STF. Mas não está dando certo. As pessoas estão morrendo, policiais estão morrendo nessa guerra às drogas, da forma como vem sendo feita. Algo tem que ser modificado. Se não der certo, isso que essa visão que está sendo feita agora, depois a gente faz alguma coisa diferente, mas algo tem que ser feito. E regredir para uma questão mais dura ainda, nessa visão do Senado, eu acredito que inserir isso na Constituição, enquanto o STF está discutindo a lei de drogas, eu acho que é um equívoco, para não dizer absurdo, abissal, assim, uma coisa terrível. Porque parece que a nossa Constituição é uma colcha de retalhos. Cada pouco é uma PEC para qualquer coisa. Tudo é PEC, tudo é propósito de emenda à Constituição. Quando, nesse caso, a discussão é de uma lei infraconstitucional, que é a lei de drogas, que é ali que tem que ser discutido. Quanto à questão da discussão que vem sendo feita sobre retroceder no casamento entre pessoas do mesmo sexo, não sei se vocês chegaram a assistir a sessão dentro da comissão. Foi um circo dos horrores. E a grande questão que se apresentou ali foi que a bancada
das igrejas, não vou dizer só a bancada evangélica, tinham outras pessoas de outras matizes religiosas também, estão tentando impor uma pauta religiosa no lugar onde se discute lei. O Congresso Nacional não é um púlpito. E a gente tem que separar. Dentro da igreja, se eles quiserem ser contrários, ó, tudo bem. A gente vai novamente para a discussão dessa questão da democracia. Mas a gente está tratando de direitos das pessoas. E temos aqui 2 advogados que tratam dessa questão. Já está definido a questão de direito sucessório, de direito do nome, direito das pessoas, inclusive das pessoas trans, de alterarem seus nomes. A sociedade avançou nesse sentido. E aí agora a gente vai retroceder. Inclusive tivemos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhecendo união estável de 3 pessoas. O Tribunal do Rio Grande do Sul, de Justiça do Rio Grande do Sul é o pioneiro em muitas das questões que envolvem o direito de família. Ele pauta, inclusive, tribunais de outros estados. E no STF, eu não tenho a menor dúvida que essa decisão, se passasse dentro do Congresso Nacional, cairia lá. Lá no STF isso vai cair. Assim como hoje caiu o marco temporal, por 9-2. Então, assim, a gente tem que tentar parar de misturar a igreja com o Estado. Nós vivemos num país laico. O Brasil é um país onde se separou a igreja do Estado quando houve a proclamação da República. 1889. 1889. A sociedade avançou a tal ponto que nós temos que parar de tentar regular por regras da igreja a vida das pessoas na sociedade civil. Nós não estamos discutindo se essas pessoas podem casar na igreja. Elas não vão poder casar na igreja porque as religiões, no direito canônico, diz que não pode. Elas não vão lá pedir para o padre se podem, ou para o pastor se podem. Não pode. Agora, no direito civil, os pastores não podem legislar. Assim como os deputados não legislam sob direito canônico. Simples. Então, essa pauta moral tem que ser tratada dentro da igreja, dentro dos templos, e não dentro do Congresso Nacional. É simples. Fiscal da vida íntima dos outros não é papel de deputado e senador. E nós podemos fazer um dia uma discussão maior sobre essa questão de drogas, Tiago. Até vocês podem trazer outras pessoas, autoridades do tema, para fazer essa discussão. Eu acho bem interessante. Até nós tivemos um programa especial sobre segurança pública. Esteve aqui a capitã Carolina, esteve aqui a delegada Liliane Kran, e a manifestação das forças de segurança eram totalmente contrárias ao, então, posicionamento do STF frente a uma possível descriminalização, porque, obviamente, isso traria muitas situações num efeito cadeia, num efeito cascata, sobre a proliferação do uso, enfim, ou o relaxamento quanto à questão punitiva do Estado. Do que nós tivemos aqui foi uma posição contrária de quem demanda e trabalha com a repressão. Com a repressão ao uso de entorpecentes. Eu, quando analiso essa questão, eu gosto de olhar para fora e ver quem já fez. Então, em países desenvolvidos, onde muitas esferas da sociedade já foram completas, por dizer assim, ou seja, o sujeito tem acesso ao serviço de saúde, o sujeito tem onde morar, o sujeito tem uma série de situações que nós ainda na sociedade brasileira precisamos alcançar, em que já se teve essa concretude do Estado social e os países legalizaram ou relaxaram a questão referente ao uso de drogas. Deixando bem claro que não é legalização, né? Enfim, um relaxamento, né? Sobre o aspecto punitivo. E aí você observa a realidade, por exemplo, da Holanda, que foi um dos primeiros países no mundo a falar sobre isso, onde hoje se tem um problema muito sério com milícias juvenis, ou seja, gangues que se espalham pela cidade para dominar os pontos de venda
não só da maconha que é legalizada no país, como de outros tipos de entorpecentes. E essa semana em especial, uma reportagem da Folha de São Paulo falava sobre a quarta onda de overdoses que assola os Estados Unidos, em especial na Califórnia, que foi um estado que fez esse relaxamento, era um dos estados mais ricos do país americano e um dos maiores PIBs, mas aconteceu esse relaxamento pelos governos progressistas que estão no comando do estado há bastante tempo. E aí agora a epidemia do fentanil. 300 mortes por dia de overdose. As pessoas morrem na rua. Então, quando eu olho lá para fora, eu vejo que em lugares onde a sociedade é mais organizada e o Estado tem um nível maior de recursos para ter controle, esse tipo de situação ocorre, eu fico pensando o que aconteceria conosco se nós mudássemos drasticamente esse cenário. Mas é claro, ninguém tem a bola de cristal para saber como isso ia acontecer. Mas olhando esse espelho internacional, eu vejo que ainda nos faltam, como sociedade, degraus a serem cumpridos para a gente talvez falar num relaxamento ou numa situação assim, porque se tendo lei e tendo repressão, nós assistimos situações como a gente vê, imagina se tudo isso fosse relaxado. Mas é claro, isso é um aspecto que eu enxergo a partir do que acontece lá do lado de fora. E a pauta justamente me parece que tudo passa pelo entendimento da Suprema Corte, do STF. Então, quando a lei é votada, promulgada, sancionada e passa a ter a sua eficácia no plano material, ação direta de inconstitucionalidade, para o tribunal dizer se aquilo tudo que o processo legislativo fez está correto de acordo com a Constituição. Aí muitas vezes o que eu vou sentindo é que isso não é um problema do Brasil, isso é um problema dos modernos sistemas democráticos, e que o poder legislativo ele acaba perdendo espaço frente à interpretação das Supremas Cortes. E aí a gente fica com esse impasse, que é esse ping-pong que tu vai acompanhando. E eu vejo esse movimento, tanto do Senado quanto da Câmara, como uma plaquinha amarela dizendo: a gente ainda está aqui e nós ainda fazemos a lei. É mais ou menos nesse sentido. Professor Everson Marca. Bom, quero cumprimentar a todos, Bergamin, o Duda e a Duda, o Tiago, o pessoal da técnica e a todas as pessoas que estão nos acompanhando de suas casas neste programa. Então é isso, vou voltar ao início do que vocês propuseram, né, enquanto pauta, que é essa disputa que existe entre o Congresso hoje e o Supremo, né? E eu acho que tem que haver essas disputas. Nós temos que ter este jogo democrático. Nós não podemos colocar freios, vamos dizer assim, em determinadas situações. Por exemplo, o Congresso precisa votar as leis, as propostas de emenda à Constituição, e se esse é um assunto que hoje é importante para o Congresso, né, porque efetivamente lá no Congresso nós temos uma imensa maioria, né, de congressistas que são de um perfil conservador, né, eleitos aí no último pleito, né, por pautas ditas conservadoras. Então eles têm todo o direito de pautar essas questões e votar, né? Eu espero que efetivamente nenhum nem outro projeto seja aprovado. Eu torço para que ambos sejam derrotados lá, né? Que isso não precise depois ser discutido novamente no Supremo Tribunal Federal, né? Porque aí nós vamos para a questão dos méritos também desses temas, né? Eu acho que está nos faltando, para mim, pelo menos para mim pessoalmente me falta, né, uma compreensão, né, mais sociológica, antropológica, filosófica destas mudanças que a humanidade está enfrentando, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, nós enquanto coletivo, né? Há algumas mudanças que eu tenho dificuldade, eu tenho difícil compreensão, né?
E as ciências sociais, elas precisam, nesse momento, estudar estas situações, e talvez as ciências sociais vão nos dar algum norte, algum caminho, né? Porque você falava das liberdades individuais, as liberdades, que a minha liberdade vai até onde começa a outra, né? Mas cada um, né, a todo momento quer aumentar a sua fronteira de liberdade. Ninguém se contenta em manter a sua cerquinha de liberdade a um determinado lugar. Eu quero sempre aumentar essa cerca, levar essa cerca adiante. Então, e aí, para o bem ou para o mal, para me beneficiar, mas te prejudicar, e você de lá para cá, e essas disputas, né, têm tornado a nossa sociedade, né, uma coisa difícil de compreender. Né? As pessoas brigam por qualquer coisa, discutem, viram inimigos, as redes sociais é um caos, né? Você não consegue frequentar mais esse ambiente, eu não consigo mais frequentar esse ambiente, né? Porque é difícil, de difícil convivência. Né? E esse final de semana, eu estava, que vai ser assunto no final da nossa pauta aqui no evento da Semana Farroupilha, e fui interpelado por um cidadão que pensa diferente de mim, né? E aí ele veio com aquelas questões, aquelas pautas todas que ele achava, e aí a gente foi conversando, e eu cheguei no final e disse, tu viu? Eu disse que nós temos muito mais coisa em comum do que diferenças. E efetivamente eu acho que a humanidade tem muito mais coisa em comum do que diferenças. E aí a gente se pega em pequenas coisas para fazer grandes disputas. Né? De novo, eu volto a dizer, eu acho que se o Congresso quer votar, que vote. Espero que seja derrubado, né? Que essa pauta se resolva por lá. Né? Porque efetivamente, se for aprovado tanto um tema como o outro, vai haver a demanda ao STF, e depois o STF tem que interferir numa discussão que talvez não fosse necessária. Porque tanto essa questão das relações homoafetivas, né, isso está cada vez mais pacificado, porque voltar atrás. Né? Assim como essa questão do combate às drogas, como disse o Duda, né, o Bergamin aqui até acha que tem que haver que é favorável, mas mesmo você que pensa favorável ao projeto, quem quer comprar hoje é proibido a comercialização, é proibido o consumo, mas a pessoa que efetivamente quer consumir, ela é impedida de consumir? Quem quer é impedido de encontrar, de comprar, de usar? Tem alguma coisa hoje que impeça uma pessoa de encontrar droga ou qualquer entorpecente e consumi-la? Não tem nada. Não tem nada que possa ser feito. Né? Então, de fato, nós temos que fazer algo diferente, pensar algo diferente. Né? Mas arrefecer o combate, não sei se vai resolver. Né? Assim como você disse que onde foi liberado lá, onde foi relaxado, também não resolveu. Então são coisas complicadas. Né? Eu confesso que não tenho uma solução para isso, mas acho que arrefecer não é a solução. Né? Se não é relaxar, deixa como está. Só deixando claro que descriminalizar o porte entre 25 a 60 gramas, não é que nem o Marcon fez lá, quem é que fuma 200 baseados? Não é, calma, 25 a 60 gramas, se por acaso a pessoa for parada numa blitz, coisa assim, não ir preso, só, não é liberar o consumo ou coisas parecidas. Só queria, por que o STF tem que analisar de novo tantas leis? Tem uma frase do príncipe Otto von Bismarck, Schönhausen: os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como são feitas as salsichas e as leis. Essa frase ela é muito atribuída ao poder legislativo. Mas só para finalizar, o judiciário ele só
ele só vai se manifestar se ele é demandado, Sim, né? se ele é provocado. Ele é provocado. Então houve uma provocação para que ele, enfim, se posicionasse, julgasse. Acho que é isso. Então, o Congresso também, ao tentar votar essas pautas, ele vai dar mais combustível ainda para que essas pautas depois... Para eles chegarem a um acordo de como aquela... Essa é a redação, a gente não tem ideia do que acontece, né, Marcelo? Mas a Especialmente democracia é nos isso, corredores. são os pesos e os contrapesos, né? Os freios e contrapesos de Montesquieu. E aí a gente isso aí. analisa isso na Jovem Democracia Brasileira, aqui no Ponto a Ponto, na Conecta Mais TV. Eu quero mandar um abraço para a dona Belquis Nunes, que está nos acompanhando lá na Vacaria a Porteira do Rio Grande. A Mirene Vera Furlaneto, o Ivan Schmidt, a professora Vera Nazari, a Elisa Roncato, a dona Tere Cúnico e o Darli Golembeski, que mandou um gente para nós agora, né? Grande Darli. Grande Darli, um forte abraço. O nosso programa vai ao ar com o apoio especial de Sicredi, Viver Móveis, Unimed Vale das Antas, Tá na Roda Pneus, Supermercados Lorenzetti, Casa dos Condomínios e Postal Engenharia. No próximo bloco, uma confusão tomou conta do Centro Histórico de Porto Alegre e isso fez aí uma onda de narrativas ocorrerem na internet e a gente comenta sobre esse assunto aqui da capital dos gaúchos no próximo bloco. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O endereço das melhores compras é aqui. Grande variedade e ótimos preços esperam por você. Aqui temos tudo o que você precisa, sem fechar ao meio-dia. Supermercado Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte protege, tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte protege, você encontra na Tá na Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Muito bem, estamos de volta e nesse segundo bloco eu vou para o Centro Histórico de Porto Alegre. A desocupação de um edifício no centro da capital causou uma confusão. O fato ocorreu na manhã do último sábado, dia 16. A ocupação de um prédio no centro de Porto Alegre causou grande confusão entre a Guarda Municipal e os apoiadores do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Na manhã do último sábado, cerca de 60 pessoas ocuparam o imóvel na Rua dos Andradas. Na situação, ninguém foi preso. De acordo com o movimento social, a ocupação foi feita para demandar que o prédio cumpra sua função original para cultura e também moradia popular. E de acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, o grupo de manifestantes ocupou irregularmente o edifício no centro histórico. Na negociação, ficou acordada que não haveria ingresso de novos manifestantes e estão asseguradas as entregas de alimentação em horários previamente combinados. O prédio permaneceu isolado e monitorado pela Guarda Municipal e pela Brigada Militar. Prezado colega de bancada, a Guarda Municipal de Porto Alegre, na tentativa de proteger o patrimônio público, de uma invasão deliberada, desempenhada pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, fez uso da força e uma confusão ganhou a mídia e se desenvolveu no centro da capital. As imagens correram o Brasil e o mundo. A deputada estadual Laura Cito, do PT, estava lá no meio desse legítimo furdunço e também sobrou para ela. A pergunta que fica, na sua opinião, o episódio traz uma guerra de narrativas? Nós temos violência policial? Nós temos a invasão de propriedade?
A questão do movimento social, enfim, qual o sintoma que a gente consegue absorver a partir desse fato ocorrido em Porto Alegre? E aí eu faço um chamamento musical, né? Titãs, no álbum Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, de 1987, cantava: quem quer manter a ordem e quem quer criar desordem. Eduardo Calderaro, como é que tu enxerga esse fato? Tem a música outra também do Titãs, Polícia para quem precisa, né? No Polícia para quem precisa. No caso, não precisava. Esse prédio tinha sido da Caixa Federal, e depois passou a posse da prefeitura, era um centro cultural, e a prefeitura em 2002 incluiu nos imóveis que era para ser vendido para fazer caixa para a prefeitura. Ele foi invadido porque a destinação não era para ser vendido para fazer caixa para a prefeitura. Ele tinha uma função social como moradia, a destinação anterior dele era para isso e não poderia ser incluído como venda, só que tinha sido incluído com mais, se não me engano, mais 97 imóveis que a prefeitura queria vender para fazer caixa. E aí os moradores invadiram para fazer pressão, né? Ocuparam, a palavra não é invadiram, é ocuparam para fazer pressão. E nesse dia havia um acordo feito com o secretário da Prefeitura de Porto Alegre, André Machado, para que eles pudessem levar a alimentação para os que estavam lá dentro. Não era para aumentar, porque como era para ocupação, os que estavam lá dentro já estavam cumprindo a função dentro do movimento. E a Guarda Municipal agiu com essa truculência. No caso, não é uma narrativa, são fatos. Eles disseram que não houve tiro com bala de borracha e a mulher tem a marca na perna. Às vezes se coloca como se tivesse a versão da polícia e a versão da deputada. Mas não, tem o fato. Ela foi tem imagens, tem o atendimento dela no hospital em Porto Alegre. E depois tem a manifestação do secretário André Machado e agora do prefeito de Porto Alegre. Tiveram uma reunião na segunda-feira e depois na terça, e que o prédio agora vai ser destinado para a moradia e para a cultura, como a ocupação tinha se movimentado para fazer a defesa desse prédio. Então, não há uma narrativa, existe um roteiro lógico do que aconteceu. Guarda Municipal, eles se confundem como se eles fossem o BOPE. Acho que eles podem dar tiro, jogar gás de pimenta. Eles não têm nem o preparo, nem o treinamento de policiais para agir nesses momentos. Guarda Municipal, quando foi criado, era para ser protetor de monumento. Hoje eles estão quase como a tropa de elite dos municípios, né? Esses caras não eram para ter esse tipo de ação. Não era para agir como polícia de choque. Eles não têm o menor preparo para fazer o que eles fazem. E aí, então, é isso que dá. Devia ter ali, então, uma patrulha da PM, que eles têm um outro tipo de preparo, que as coisas não teriam chegado a esse tipo de ação. Mas aí é o que acontece. Então, aí não é uma guerra de narrativas. Havia um acordo com o secretário André Machado, que foi descumprido em função de uma ação totalmente arbitrária por parte de um ou dois soldados, inclusive. Sabe que eles têm aquele negócio com o nome, nenhum deles tinha o nome. Arrancaram a identificação, estavam lá sem identificação. Tiveram que pedir para o comandante deles depois quem eram os policiais que estavam lá, ainda bem que houveram essas gravações para poder identificar. E a companheira Laura Cito, que é muito combativa nessa questão, ela é a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e por isso que ela estava nesse trabalho. E o que aconteceu foi que o objetivo foi alcançado
e que agora o prédio vai ser usado para aquilo que efetivamente era para ser usado. Muito bem. Professor Everson Marca. Vamos lá. Eu acho que no Brasil tem uma coisa que também ela está pacificada, a não ser que o Congresso volte a querer discutir, né? O primeiro deles é o direito à propriedade. Direito de propriedade, né? O Darli vai gostar agora, ele está nos ouvindo, né? Isso é inegociável, né? Mas tem uma outra questão sobre a propriedade que está na nossa Constituição. A propriedade deve cumprir a sua finalidade social. Ressaltando que é um imóvel público, né? Não, eu vou chegar lá depois. Né? É que essa discussão toda, ela vem porque nós estamos vivenciando, né, e há um furor todo, uma discussão toda sobre invasões, né, do MST, de movimentos sociais. Então, é essa questão que eu acho que é o pano de fundo, né, dessa discussão toda. Né? Há o direito de propriedade, mas a propriedade deve cumprir a sua função social. Né? Quando a propriedade não está cumprindo a sua função social, bom, esse direito de propriedade também é relativizado, porque eu não posso ter uma propriedade, né, improdutiva. Eu não posso ter uma propriedade simplesmente para questões imobiliárias, para ganhos imobiliários, né, sem dar a ela uma função. Então, essa é a lógica do que está na nossa Constituição e me parece que isso é algo pacificado. A propriedade deve cumprir a sua função social, mas há o direito de propriedade, desde que ela cumpra a sua função social. Então, os movimentos sociais, em geral, eles estão a todo tempo, né, instigando os governos, né, municipais, estaduais. Nós já tivemos aqui em Nova Prata situações assim. Né, como é que você, não é invasão, como é que se chamou primeiro? Ocupação, né, de imóvel público lá nos idos de 2000 alguma coisa, né? O pessoal aqui ocupou um espaço público para reivindicar para que houvesse do município de Nova Prata, naquele momento, soluções para o problema da moradia na cidade. E aí depois, logo em seguida, teve os programas Minha Casa Minha Vida, enfim, que foram resolvendo o problema de moradia de parte da população que não tinha onde morar aqui na cidade. Né? Então, os movimentos sociais cumprem isso, assim como quem não tem terra vai lá e invade uma propriedade que é improdutiva, né, para que o governo olhe para aquela propriedade e diga, bom, se ela é improdutiva, o governo pode ir lá indenizar o proprietário, adquirir aquela área e fazer a reforma agrária. É assim que funciona. O proprietário não perde a área, né? Ele vai ser indenizado pela área. E nesse caso do imóvel de Porto Alegre, a situação é mais esdrúxula ainda, né? Porque era um imóvel que era público, então nós não estamos falando de propriedade privada, é um imóvel que já era público, mas que o público queria transformar em privado. E aí o movimento social vai lá e diz, não, opa, isso aqui tem que cumprir uma função social, né? Cumpre e deverá cumprir, que é servir como espaço de atividades culturais e aquilo que eventualmente sobrar também servir como moradia social. O movimento está aí para ser contestador, os movimentos sociais estão aí para serem contestadores, né, para serem provocadores, instigadores, né, e não precisa de violência. Em geral, as ocupações e as desocupações, elas sempre são negociadas. Ninguém está lá ocupando porque vai querer ficar a vida inteira lá. Ele está lá ocupando porque ele está querendo provocar o Estado a agir, né? No sentido de dar àquele imóvel uma finalidade social, né? Dar uma finalidade que não seja ser improdutivo, ser inútil para a sociedade. Então, é essa a função do movimento social e por isso que eles agem dessa forma, ocupando espaços, né? A violência, né? A violência é que ela é incompreensível. Não precisa. Ninguém está lá com arma, ninguém está lá para roubar o espaço, não é isso. Né? Estamos lá para reivindicar que aquilo seja transformado em algo que sirva para o conjunto da sociedade.
e que não seja algo improdutivo, algo inútil. Essa é a função do movimento social. Então, esse é o meu ponto de vista em relação a isso. Fiz um rodeio todo, mas para que a gente possa discutir efetivamente qual é o papel dos movimentos sociais quando fazem estes movimentos de ocupação de espaços, sejam eles privados, sejam eles públicos. Marcelo Roncato Bergamin. Corroborando com o que os amigos elencaram antes, não tenho muito a acrescentar, né, sobre este assunto, mas vale ressaltar que, na minha concepção, análise, enfim, os meios distintos, mas no fim se cumpriu o fim, né? Porque, em via de regra, eu concordo com o Duda quando ele disse que a Guarda Municipal não cumpre a função que é destinada a ela originalmente. Concordo com o Marca quando ele ilustrou, né, sobre o fim, a finalidade, né, que isso tem que ser respeitado, né, é evidente. E volto no que eu disse antes, os dois lados, por diferentes meios, mas chegaram no fim. E aí a gente entra no que tu, Thiago, falou antes, sobre as narrativas, né? Porque as narrativas são muito perigosas porque muitas vezes elas sobrepõem a verdade. Não que este seja o caso, tá? Mas vale ter um olhar especial, uma análise sobre o quão importantes são estas narrativas. Não neste assunto, né? Sobre um assunto amplo. E isso também vale para as convicções. Porque muitas vezes a gente pega uma ideia, toma como verdade inconteste. Então, eu sempre penso que os extremos, e aí isso se aplica a esse caso, são muito perigosos, tanto de um lado quanto de outro. Eu busco sempre, através do conhecimento, da cultura, do diálogo, tomar decisões que me baseiem sem ser extremista, sem buscar agressividade, falta de respeito, falta de ética, né? Então, isso sim se impõe com outro tipo de convicção, outro tipo de pensamento. Então, acho que, em última análise, isso também tem que ser ponderado nos dias de hoje. E aí a gente retoma o que nós estávamos falando anteriormente, que hoje não dá mais para se ter muita liberdade, porque a gente quer sempre mais alargar o nosso espaço e restringir o outro, né? Então isso entra numa seara infinita de possibilidades. Mas aqui eu elenco e destaco que, além deste assunto específico, eu também me preocupo com convicções, muitas vezes erradas, dissimuladas, distorcidas, que pressupõem uma meia-verdade que não existe ao fato, né? Então, claro, extrapolei agora um pouco o assunto, porque os colegas que me antecederam elucidaram bem este tema, né? E com total razão. E aproveitei para levar um contraponto fugindo, né, um pouco, né, do assunto, mas que eu achei que se faz necessário. A questão das narrativas é que muitas vezes você vê, ok, nós tivemos uma situação que envolveu uma situação violenta, nós tivemos aí pessoas que ficaram feridas ou que foram atingidas por gás e pimenta e outras circunstâncias. Mas muitas vezes eu vejo segmentos da sociedade que estão em situações tão complicadas quanto esse episódio e que não é dado a mesma atenção por uma comissão de direitos humanos ou por um deputado da Assembleia Legislativa ou que esteja presente numa circunstância dessas, né? A gente teve pouco mais de 2 semanas um dos maiores desastres naturais que atingiram as cidades do Vale do Taquari. E eu vi muito engajamento popular em resolver aquelas situações
e não vi o pessoal da Praça da Matriz indo ao encontro das populações, ou pelo menos não acompanhei e não vi, que foi ao encontro, como fizeram cidadãos, por exemplo, muitos aqui das nossas cidades, que lotaram ônibus, que lotaram caminhões, que foram a Roca Salles, a Mussum, ou a Encantado, limpar as casas, levar donativos. E aí, muitas vezes, eu vejo esse direcionamento que acontece, ou seja, ok, a deputada foi ao local, foi alvejada, existe toda essa circunstância, mas me parece que é muito mais voltado para o núcleo eleitoral em que ela está inserido e que muitas vezes outros núcleos no Estado acabam não recebendo essa mesma situação em situações tão degradantes ou complicadas. Claro que o exemplo foi um que eu encontrei para colocar, mas essa narrativa que eu trago. Por que episódios pesam mais, principalmente na repercussão midiática, do que outros? Então, o debate não se encerra, mas é essa balança que às vezes não me deixa... Eu te digo especificamente com relação à questão lá das enchentes. A própria Laura Cito, eu sei que esteve lá, o Pepe esteve lá, outros deputados de outras bancadas, o Vilmar Zanquim, eu sei que esteve lá, que é presidente da Assembleia. Aqui, o que mais apareceu foi efetivamente o Eduardo Leite, né, como governador, depois foi o vice-governador também, depois foi o Alckmin e alguns ministros, né, vários ministros, mas vários deputados estiveram lá. Assim, é que não apareceu tanto, porque o que apareceu mais, infelizmente, lá foi a tragédia, né? Não, claro, é um exemplo que a gente tem atual para trazer. Eu estive lá, né? Estive lá fazem uma semana e pouquinho. É horrível. Lógico que o cenário não... Diz que na TV é ruim, mas pessoalmente é terrível, né? Sim, eu estive em Mussum. Estive em Mussum com uma comitiva de Vila Flores, porque, claro, conheço todo o vale, Colinas, Imigrante, Encantado, Lajeado, né? Tenho amigos, vereadores em diferentes siglas, né? Porque eu penso que o pensamento e os mandatos são sempre compartilhados, então é interessante. E vendo nesse estado, eu não podia me eximir desta responsabilidade, que mesmo não sendo na nossa região, mas eles são tão irmãos quanto os nossos. Eu estive lá e é horrível. E claro que daí a gente retoma outro exemplo que tu deste sobre narrativas, que eu venho de uma geração onde é muito difícil a gente enxergar verdade nos outros, especialmente em políticos, porque a gente tende a acreditar naquele ou naquela que fala a nossa língua, mas a gente não tira o tempo, a gente não observa, a gente não aprofunda se isso é massa de manobra ou se realmente o fulano, a fulana, a deputada, o deputado, o senador, o governador, o presidente se importa ou não, né? Então é outro exemplo que ele mensura com bastante qualidade o fato das narrativas e convicções e o quanto elas podem ser perigosas se misturadas sim com política e má política, né? Muito bem. E nós vamos diretamente para o nosso terceiro assunto, né? Porque a conversa é boa, ela se espicha. E saímos de toda essa condensação que nós temos aí e vamos falar sobre festejos farroupilhas, que aqui em Nova Prata foram realizados aí ao lado do fórum. O local chamou a atenção. Nós tivemos na última quinta-feira, dia 14, aconteceu a abertura oficial dos festejos Farroupilha aqui em Nova Prata, numa área que fica aí ao lado do fórum. O local onde foi montada essa bela estrutura, dá de se dizer aí elogios, né, a nossa secretária Veridiana Valarciota, que está aí na tela com você, também o prefeito Alcione e toda a sua equipe. O lugar acabou chamando atenção, trouxe comentários e curiosidade. O que existia naquela área antigamente, por que nós temos uma área daquele porte no centro de Nova Prata completamente ociosa, e o que se sabe sobre a destinação
desse local, de fato, fazer a festa Farroupilha ali nesse terreno que fica bem no centro de Nova Prata, chamou a atenção e trouxe a curiosidade e trouxe o comentário. Doutor professor Everson Marca, o senhor que já esteve aí à frente do município, principalmente na parte cultural, o que o senhor nos fala sobre esse local, o que a gente pode dizer a respeito disso? Tem muito comentário agora na cidade, todo mundo gostou, ficou bonito. O que se sabe sobre esse ponto em específico? Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é importante nós parabenizarmos a administração pública, né, pelo belíssimo evento que realizou. De fato, eu estive secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e eu já confessei para muitas pessoas que uma das minhas frustrações era a Semana Farroupilha, porque a gente não tinha um espaço para fazer uma Semana Farroupilha adequada e alguns defendiam que fosse feito fora da área central. E eu disse, olha, fora da área central não é lugar para fazer Semana Farroupilha. Em todos os municípios que eu conheço, em que as Semanas Farroupilha são sucesso, elas acontecem no centro da cidade, né? E aí nós fazíamos, né, ora na praça, ora foi feito o ano passado, foi feito na frente da prefeitura, né, que efetivamente causa transtorno, as pessoas reclamam muito ali por conta do trânsito, que fica muito tempo fechado e tal. Outras vezes foram feitas no salão paroquial, né? Mas esse local escolhido esse ano foi, acho, uma saída, uma bela sacada, uma solução para um evento, né, da nossa cultura e que nós não tínhamos algo que pudesse ter a grandeza do que é a tradição gaúcha aqui na nossa cidade. E agora eu penso que nós temos. Embora esse espaço, né, é um espaço privado, é um espaço que pertence a uma empresa, ele é de um CNPJ, e essa empresa pertence a duas famílias, né? A família Estela e a família Elias, né? Pelo que eu entendi, até conversei com alguns aí dos proprietários, né, da empresa, disseram que, olha, por eles, se a prefeitura ano que vem quiser fazer ali de novo, está liberado e pode fazer. Então, acho que para a Semana Farroupilha, pelo menos para o ano que vem, está resolvido, né? A família vai ceder novamente, de forma gratuita, né, o espaço para que seja realizado aí o evento. Mas, claro, a comunidade, né, começa a enxergar outras coisas, né? O que pode ser feito? Como é que pode se resolver esse espaço, né, que está aí, como você disse, ocioso aqui no centro da cidade, né? Se dependesse da minha opinião, eu diria, a prefeitura tem que comprar isso aí. A prefeitura tem que chamar os proprietários e fazer uma oferta, né, se tivesse recurso. E mesmo se não tivesse recurso, eu tenho, talvez não uma solução completa, mas meia solução acho que dá. Nós temos 2 terrenos públicos aqui no centro da cidade que podem ser leiloados, né? E com o leilão desses terrenos, né, que estão aí baldios, não sei se não paga metade do valor do que vale a área, né? Quem está me ouvindo deve conhecer, são áreas, né, conhecimento público que pertencem ao município, que é uma onde tinha a antiga garagem da prefeitura, frente ao Sicredi, do lado do Mercado Porta, né, aqui do centro, na Flores da Cunha, né, e outra área que eu não sei se ela tem um valor imobiliário, aí não é comigo, talvez seja contigo, né, Duda? Atrás do posto de saúde central. Tem uma área que também é da prefeitura, ali onde tem um canal, né, do lado da lavagem, tem uma lavagem ali, né, tem uma área pública que ela confronta, inclusive, com a Placidina. Ela tem confrontação com a Flores da Cunha e com a Placidina. Eu venderia essas 2 áreas aí para o mercado imobiliário, pegaria o dinheiro e dava de entrada e depois se resolve, mas é uma área que eu acho que o município de Nova Prata, se tivesse condições de comprar, deveria comprar.
Duda, já que o professor Everson chamou a responsabilidade, tu que trabalha com imóveis... Eu não sei, eu te mandei umas fotos. O Jefferson o Jeff vai colocar para nós na tela, certo. enquanto tu vai falando aí. Como esse assunto tinha ficado para que eu manifestasse, eu tomei a liberdade de ontem ir até lá e gentilmente o prefeito Alcione conversou comigo. Eu também o parabenizei lá no momento de que tenha feito naquele local. E tem algumas fotos que estão passando aí, que as pessoas de casa estão podendo ver. Eu não sou de Nova Prata, mas quem é um pouquinho mais antigo consegue perceber numa época que sequer o bairro Santa Cruz ali atrás estava constituído, né? E as imagens arrepiam, porque a gente vê a cidade... Ali é a empresa que fazia compensados, né? Então, de uma época que aquele local tinha essa empresa, que é a CNPJ que o Marca se refere, ali algumas poucas ruas abertas, né? E tem uma que é uma visão, então, um pouco mais de cima aqui, que dá para ver a fábrica lá no fundo. Então, essas fotos são da Foto Perim, que gentilmente nos cedeu. E aquela primeira é uma foto que foi entregue para eles lá pelo saudoso Júlio Stella. O Júlio batalhou muito tempo para regularizar esse imóvel. A família dele é uma das proprietárias do imóvel, deve ter algumas questões ainda que envolve ali a resolução do problema. Tomara que já estivesse isso mais regularizado, né? E que efetivamente a prefeitura pudesse adquirir mesmo esse imóvel. E eu queria ousar um pouco mais, o Marca falou de 2 terrenos. Nova Prata merece uma prefeitura em condições de atender Nova Prata de uma maneira mais... administrativo. Um centro administrativo mais adequado, né? Será que não tem como vender o terreno onde tem a prefeitura, Marca? Também para investir, quem sabe construir um centro administrativo próximo daquele local, junto com um centro de eventos que pudesse... Até porque uma das coisas mais positivas que teve de fazer lá esse evento foi tirar aqui do centro. É aquele monta, desmonta, altera todo o trânsito, sabe? Então acho que essa foi uma das coisas mais positivas de ter feito lá. E o prefeito Alcione mencionou justamente isso que o Marca disse, né? Que foi sem custo para a prefeitura. Sem custo de locação do local, né? As famílias cederam. Então, evitou todo aquele transtorno aqui do centro, né? E quem sabe, a gente sabe que quem vem a Nova Prata e vocês que moram aqui, o transtorno que gera em termos de estacionamento ali no centro também, lá se podia prever, se fizer um centro administrativo lá, a questão do estacionamento já, como é, por exemplo, no Mercado Porta, já embaixo do centro administrativo, sabe? Aumentaria o número de vagas de estacionamento, sabe? É um outro... tu deslocaria para aquela região uma outra dinâmica de estacionamento e de trânsito e tráfego. Eu não sei. E para a questão imobiliária, esse prédio, esse terreno onde está a prefeitura seria de um valor que com certeza pagaria a área lá de cima. Então, assim, estamos lançando questões aqui, né? Não, é porque o fato de você ter ocupado essa área que fica ao lado do fórum, que pertence às famílias, que é de um CNPJ, e que há muito tempo não era usada. Com certeza. Isso despertou a curiosidade, isso trouxe os comentários, isso trouxe à tona um lugar que está no centro da cidade e que ele, de fato... Reviveu a cidade, né? Reviveu naquele local ali você tem houve um movimento muito grande e trouxe à tona o que acontece, ou o que acontecia, qual é a história que prevalece nesse imóvel hoje e quais são as possíveis
soluções que podem ser dadas para ele. Por isso que eu trouxe o tema à tona, parabenizo o prefeito Alcione, a secretária Veridiana, todas as equipes que trabalharam, as equipes de obra, porque não tinha absolutamente nada no local e foi feita toda a infraestrutura para que a gente possa usufruir aí da forma que for pactuada entre o público e o privado, mas chamou a atenção, foi o diferente, sem dúvida nenhuma. Em Nova Prata sempre foi uma referência regional, né? E essa ousadia também tem que ser uma ousadia de todos os pratenses, não só do prefeito, né? E por isso que é legal, é uma questão que não é partidária, né? Estamos nós dois aqui, que não temos ligação nenhuma. Eu nem moro aqui, mas eu gostaria de ver isso realizado por Nova Prata, porque Nova Prata realmente merece isso, né? Ter um centro administrativo mais adequado, ter um local para seus eventos mais adequado, né? Por ser Nova Prata realmente uma referência regional, né? Eu acho que merece, e Nova Prata tem que pensar nisso, sim, com certeza. Marcelo, tu tá lá em Vila Flores, mas eu vi que tu tava aqui no nosso festejo Farroupilha, tu também deu uma passada por ali. Esses caras são tudo arroz de festa, não pode ver uma festa que já estão, né? Sim, estava sim, né? Porque além de Nova Prata ser uma cidade que eu aprendi a gostar, respeitar, sempre estudei aqui no Aparecida, no Tiradentes, hoje na UX, além de ter o escritório aqui, inúmeros amigos, parentes. A cidade, ela é referência, sim, para toda a região da Serra. Em termos culturais... Marcelo, ela faz parte da grande Vila Flores, né? Faz parte também, ela engloba a região metropolitana a grande de Vila Flores. Isso aí. Mas, complementando, sim, ela acaba sendo referência regional por inúmeros aspectos. Referência geográfica, cultura, né, opções que faltam em outros municípios, daí a gente acaba vindo para cá, né? E sobre este local, eu tinha com muita curiosidade, porque até eu não estar inserido neste contexto, observando como ficou lindo aquele lugar, eu nem sequer sabia quem eram os donos, a história, né, que tinha, o enredo que se fazia ao entorno, né, ali, né, do espaço. Então, claro que se levantam outras questões de ocupar aquele imóvel, aquele lugar, enfim, mais regularmente, até o município ter recursos para adquiri-lo, né, para dar outras finalidades, porque é um espaço muito bom mesmo. E o evento que foi realizado, assim, ó, eu sou suspeito em falar, porque eu amo tradição gaúcha, assim, ó, eu não abro mão. Fiz CTG em Vila Flores, fiz por 5 anos CTG em Nova Bassano, tive a oportunidade de dançar Juvenarte, Enarte, minha irmã também, ela é mais ligada à parte campeira, de bichos, enfim. Então eu, além da cultura, também fui muito ativo nesse segmento. E ao ver uma estrutura naquele lugar que por muitos era desconhecido, me cabe parabenizar o prefeito Alcione e a secretária Veridiana, aos representantes do Estado que estiveram aqui, ao Maurício Flores, conselheiro do MTG, representando a entidade, ao coordenador da nossa região, Renato Gabana, aos outros secretários do município, as entidades que cada dia assumiram o espaço e fizeram tudo do bom e do melhor para não só os pratenses, mas para toda a região. Porque nos dias em que eu estive aí, eu vi muita gente da cidade, mas muita gente de fora. E como é bom a gente receber artistas de outros municípios que vêm aqui cantar, dançar, entreter o público com um sorriso no rosto, isso não tem preço. E é muito bom para a gente que, eu digo que é daqui porque eu me incluo na grande cidade, né? Então, eu gosto disso, gosto da tradição gaúcha,
gostei mais ainda esse ano do espaço que foi e abre margem, com certeza, para que outros anos possam ser iguais ou até melhores. Muito bem, essas são as nossas observações. Parabéns a todos que tornaram esse evento possível, que possamos ver esse espaço ocupado de forma aí consciente e muito bem feito para o nosso município e para todos que nos visitam. Um abraço para Jana Turcato, para Milena Bergamin, que nos acompanha lá do Mato Grosso, o Ivan Schmidt, o Darli, que mandou o seu recado, e a dona Carmen Curso, a dona Teri Cúnico. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço aos nossos patrocinadores, Sicredi, Viver Móveis, Unimed Vale das Antas, Tá na Roda Pneus, Supermercados Lorenzetti, Casa dos Condomínios e Postal Engenharia. Nós tivemos aí a produção de Duda Prigo com a técnica de Jefferson Frois. Eu agradeço Marcelo Roncato Bergamin, Everson Marca, Eduardo Mota Calderaro. É sempre um prazer estar com vocês. O Ponto a Ponto retorna na próxima quinta-feira. Um excelente final de semana a todos e uma boa noite.